Oi, pessoal! Nós vamos falar hoje de um tema bem legal, que é sobre a química dos alimentos. É fácil hoje a gente chegar e ter na prateleira de casa ou no refrigerador alimentos que eu comprei mês passado, ou até alimentos que eu comprei há 6 meses atrás, que eu deixei congelado no congelador. Mas nem sempre foi assim, certo? Vocês imaginem que os homens primitivos, lá do Neolítico, eles não tinham um refrigerador. Mas como é que eles faziam para poder consumir o seu alimento? Bom, como não tinham técnicas de conservação do alimento, eles tinham que saciar sua fome imediata. Então, caçavam e coletavam frutos ou sementes para aquele momento e não guardavam nada de excedente. E partiam para outro local. Como eles eram nômades, seguiam em frente, nova caça, nova coleta, e acabavam com a sua fome naquele momento. Mas chegou um tempo que o homem começou a se fixar nos locais e também desenvolveu o processo de agricultura. Então, como é que naquele momento onde ele desenvolvia a agricultura e tinha produção de excedente, porque quando plantava trigo, não usava tudo num momento só, o que ele faria? Então, começou-se a busca por técnicas para conservar esses alimentos. Nós sabemos que por muito tempo se buscou como preservar a carne para que ela não se deteriorasse, como preservar os grãos, como preservar os alimentos que eram frescos para que eles fossem usados 1 mês ou 2 meses depois. Bom, a gente tem registro que os egípcios já usavam a salga, né, que é usar o sal para retirar a água, desidratar o alimento, e também faziam defumação com ervas, assim mantinham o alimento por mais tempo para ser consumido depois. Os homens que viviam na Europa usavam as suas casas, né? Procuravam dentro de suas casas um lugar que era mais fresco ou que era mais frio e deixavam o alimento naquele lugar, porque o frio também eles perceberam que o frio também era um conservador de alimento. Aqui no Brasil, os índios brasileiros faziam um caldo de pimenta e colocavam dentro desse caldo de pimenta peixes e caça para manter por mais tempo, para ter numa época que talvez eles não tinham, ou quando tinha uma caça muito boa, ou quando tiveram uma pesca muito boa, precisariam manter esse excedente de alimento para ser consumido mais tarde. Então era feito um caldo de pimenta e aí mergulhado o alimento dentro desse caldo para ser consumido mais tarde. Os bandeirantes já usavam a salga dos alimentos, então se fazia o que a gente chama hoje de charque, né? Então se cobria o alimento, principalmente a carne, com uma quantidade de sal, o alimento desidratava e ele era usado mais tarde. Nós temos ainda processos, por exemplo, usados aqui no Brasil, que é a carne na banha ou a carne de sol. Então, a carne conservada na própria gordura do alimento, então o animal era abatido, a parte de gordura do animal era retirada e a gente usa a temperatura para que ela se liquidifique e depois do alimento cozido guarda dentro dessa banha e esse alimento dura por muito tempo. Essa é uma técnica que em alguns lugares ainda uso. A prof mesmo, quando os meus avós eram vivos, meus tios mais velhos eram vivos, no interior eles usavam também essa técnica, porque não tinham refrigerador, então guardavam a carne assim, carne na lata da banha, a gente falava, né? Carne de banho. E ainda no Nordeste é feito isso,
além de usar a técnica da carne de sol, que então o animal é abatido e a carne é pendurada para perder toda a parte líquida com a desidratação no sol. Então, essas técnicas foram sendo possíveis porque as pessoas precisavam resolver um problema. O problema era como manter o alimento por mais tempo preservado. Hoje é muito fácil. Nós compramos o alimento que dá para congelar 1 ano, temos alimentos que estão em pote hermeticamente fechados, que são as chamadas conservas, compotas, né? Se a gente não abrir um pote de pepino, ele vai durar em torno de 1 ano, até mais, dependendo do alimento que está sendo produzido. Mas se a gente olhar lá dentro, pegar, por exemplo, os chamados pickles, que são usados, a conservação deles são a partir do vinagre, do sal e da pimenta, são as mesmas métodos que os antigos usavam. A pimenta, o sal, que foi empregado largamente para conservar alimento por quase todos os povos, e o vinagre. Então, outro processo que nós temos também, que é bem importante para a conservação do alimento, foi a pasteurização. Quando a gente lembra de pasteurização, a gente lembra de leite, mas vocês têm que entender que o primeiro processo de pasteurização não foi para conservar leite, mas sim para se fazer cerveja. E depois se notou que esse processo de aquecer o alimento até 57 graus e depois diminuir a temperatura rapidamente, era um processo também viável para outros produtos. Aí temos a pasteurização. E isso foi um processo que começou a ser feito antes mesmo de Pasteur. Foi um confeiteiro que precisava manter os seus alimentos e ele buscou formas e percebeu que se aquecesse e resfriasse logo, ele conseguiria manter o alimento. Esse confeiteiro é a Apert. Então, o que acontece? A busca incessante de meios para conservar o alimento levaram ao povo, levaram os cientistas a procurar métodos. Quando a física avançou com o estudo dos gases, aí nós tivemos um boom na conservação, né? Uma expansão na conservação, que é a questão da refrigeração, tá? Então, aí começou na década de 1800, começou a se fabricar os primeiros refrigeradores, que eram bem diferentes dos que nós temos hoje. Eles tinham um motor separado do refrigerador, do aparelho, e eles eram enormes, tá? No Brasil, demorou muito para vir os refrigeradores, tá? E aí, com a Revolução Industrial, começou a se produzir esses equipamentos e começou a que a população tivesse acesso a isso. Então, a partir da refrigeração, a partir da pasteurização, a partir de processos de utilização de conservantes alimentícios, a gente conseguiu chegar hoje onde a gente está, que um alimento pode ficar por muito tempo conservado, certo? Então, é muito legal a busca para a gente entender como os alimentos são conservados. Claro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque alguns alimentos possuem muitos aditivos químicos e são prejudiciais para a nossa saúde. Alimentos que podem ter produtos que são cancerígenos ou que podem trazer danos às nossas células. Então, o consumo de produtos naturais é sempre melhor. Claro, não dá para manter uma fruta ou uma verdura por muito tempo, mas aí a gente tem a questão de comprar o necessário, que hoje a oferta é muito grande, e o excedente, não deixar excedentes. E alimentos que a gente pode sempre substituir o enlatado pelo natural são bem-vindos, certo? Eu vou deixar para vocês um texto bem legal sobre o que a Prof estava falando agora para leitura hoje.
e a gente vai fazer uma discussão lá no chat do que vocês acharam do texto, certo? Espero que tenham gostado. A gente está se esforçando, estou com saudade de vocês. Lá na sala seria diferente, vocês participariam da discussão, mas agora vamos lá no fórum de atividades que a gente começa a discutir um pouquinho. Então eu quero que vocês coloquem o que vocês pensam sobre esse assunto. E sempre que um colega comentar, façam outros comentários também, porque aí a nossa discussão ela vai ser bem mais produtiva, certo? Um beijo e até depois.